Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa bonitinha, querida, agradável, cheirosa e todos os outros bons adjetivos que tiver podem ser todos seus, eu não me importo. Estou muito contente de ter você conosco em mais uma aula da Escola Dominical online e hoje numa data muito especial, numa data querida que tem muito significado pra gente, né? Você sabe por quê, né? Você sabe por quê, né? Beleza, contente, como eu já falei anteriormente, hoje a gente não vai trabalhar necessariamente com uma lição da revista, mas vamos estar falando um pouquinho sobre um grande momento na nossa tradição, que é o coração aquecido. Mas antes de a gente começar a falar alguma coisa, eu quero que você olhe aqui uma coisa que os professores eles prepararam, vê se você se lembra da onde que é essa citação mais ou menos para a gente poder avançar. Valeu? Ouve aí. À noite, fui de má vontade a uma reunião numa sociedade, na rua Aldersgate. A pessoa estava lendo um prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Era por volta de 8h45. Enquanto ele descrevia sobre as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti pela fé que confiei em Cristo apenas. E uma garantia me foi dada. Ele tinha tirado o peso dos meus pecados. Sim, até mesmo os meus. E que ele havia me salvado. Da lei, do pecado e da morte. Se você diz que isso é uma descrição do John Wesley, da experiência do coração aquecido, parabéns, você acertou. Hoje a nossa proposta de aula, até pela data, né? Hoje é dia 24/5/2020 e comemoramos hoje 282 anos da experiência de Wesley com o coração aquecido e também 153 anos da Igreja Metodista Mundial. Olha que legal, estamos ficando velhinho aí. Quem já acompanha isso aí desde o começo? Beleza? É bom saber que você está aqui conosco. Só para a gente conseguir já ajustar algumas situações, a gente vai falar sobre 3 partezinhas durante a nossa aula. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando aqui sozinho. Vi bem que você parou que tem uma coisa diferente aqui, né? Não estamos no nosso cenário de aula, estamos no meu quartinho de bagunça. Mas eu tô com esses 2 professores lindos aqui, ó, que irão nos ajudar. Olha, eles até falam. Viu que fofo? Que legal. Eles irão nos ajudar em mais 2 temas, que é um paralelo bíblico em relação a personagens bíblicos que tiveram uma genuína conversão e também sobre a relevância de ter o coração aquecido nos nossos dias. Beleza? Para início de conversa, quando a gente fala sobre o coração aquecido, a gente fala sobre John Wesley, né? A gente lembra ele ali, vai lembrar de metodismo, vai lembrar de disciplina, vai lembrar de um monte de coisa, mas eu quero voltar mais um pouquinho com você. Vamos voltar lá em Samuel e Susana Wesley. Samuel e Susana Wesley eram um casal, que bonitinho. E no seu 15º filho foi o queridinho John Wesley. Então, John Wesley, ele é o 15º filho desse casal, que teve aí mais 4 filhos. Ao todo, 19 filhos eles tiveram. É uma família profundamente religiosa e anglicana. Samuel Wesley é um ministro anglicano, né? E uma família ali que tem como disciplina o seu legado. A gente vê isso em John Wesley, mas a sua mãe, né, que educou ali as crianças, né, a própria luz da Bíblia e também com a própria Bíblia, isso mesmo. Ela educa os seus filhos em casa, eles vão para o colégio só, já para o ensino superior, ela educa os seus filhos ali em casa e, legal isso, ela consegue conciliar em relação às suas atividades um momento para discipular cada filho individualmente, ou seja, são 19 filhos, então ela teria ali uma baita agenda para poder fazer isso. Legal? Então, para início de conversa, né, ainda na infância de John Wesley tem um fato que é marcante e que faz ele ser intitulado como um tição saindo do fogo ou uma tocha saindo do fogo. Acontece que aos 5 anos de idade, a casa de John Wesley, que tinha 2 andares, ela pega fogo à noite e todos os familiares eles começam a sair de dentro da casa. Só que ao chegar no quintal lá, imagina a contagem, 01, 02, 03, perceberam algo. John Wesley não estava ali e foi o único que não conseguiu sair da casa a tempo. Nervosos e ansiosos porque o fogo começava a consumir a casa e também deveria ter algum barulho, até a própria gritaria dos irmãos, da mãe, o desespero ali naquela situação,
fez com que vizinhos aparecessem, mas antes também eles estavam em oração no quintal, clamando a Deus para uma solução mediante aquilo. E alguns vizinhos eles aparecem, eles formam um tipo de uma torre humana ali e conseguem subir até o segundo andar e ali resgatar John Wesley. E enquanto ele sai dali, né, vivo, e é aquela situação de quase morte, a Susanna Wesley começa a olhar para o menino e entender que Deus ele tinha algo separado de especial para ele. E ela começa até a incentivá-lo mais em disciplinas espirituais e dar uma atenção melhor a ele em algumas coisas relacionadas à própria caminhada cristã. E a gente vê que essa proximidade da mãe com o filho, ela é muito forte na vida de John Wesley. Ela é uma mentora, alguém de referência na vida dele. Na semana passada a gente falou sobre as discípulas de Jesus. Isso aí reforça a ideia de que mulheres, mães, pais, num contexto geral, precisam ser referência para os seus filhos, para ensinar os seus filhos o caminho e no caminho, para que eles avancem. E isso é bem interessante. Depois de um certo tempo, já passando já um tempo na vida de John Wesley, ele dá início aos estudos teológicos, ele se forma, e depois de mais um tempo ele ingressa na Universidade de Oxford, mas ali como professor, onde seu irmão ali já estava. Ele, mais o seu irmão, mais outras pessoas, até um nome em destaque, George Whitefield, que foi um grande pregador também no tempo e que muito auxiliou John Wesley, principalmente na questão, ele inspira, né, John Wesley principalmente na questão das pregações ao ar livre. Eles ali formam um clube, isso aí, um clube, não, o Clube Santo, que tinha ali como a sua ênfase principal um aprofundamento na vida devocional e a caminhada cristã, a questão de maturidade no seu relacionamento com Deus. Então, eles formam ali o Clube Santo. A gente tem até alguns pontos interessantes aí do Clube Santo em relação à atuação à sociedade. A gente vê que através do Clube Santo, eles começam a visitar encarcerados, né? Eles começam a trazer ali um auxílio, um refrigério da palavra, um refrigério emocional, um refrigério espiritual para aqueles que estavam privados da vida social devido a algum delito que cometeram em si. E o Clube Santo, né, que depois mais à frente são xingados de metodista por causa das suas práticas, dos seus costumes, pois eles eram completamente rigorosos e disciplinados, eles acabam sendo intitulados de metodistas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E aí a gente dando continuidade, John Wesley em 1735 vai levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não ouviram. E isso, infelizmente, ou felizmente, eu vou entender que nada foge do controle de Deus, isso gera uma frustração muito grande nele relacionada à sua caminhada. Porque o trabalho na Virgínia, ele não acontece como o esperado. E tem até um questionamento dele, né, que ele fala, fui evangelizar os índios e quem irá me converter? A frustração, talvez por não alcançar a sua própria expectativa. Acontece que isso é deixado de forma bem clara, que John Wesley não consegue alcançar os resultados esperados desse trabalho missionário. E isso faz refletir muito sobre a sua caminhada cristã e sobre como estava andando esse relacionamento. Até então, a gente fala sobre John Wesley como um homem piedoso, a gente pode falar também de um homem que buscava santidade, de um homem disciplinado, mas fica em xeque a questão de que era ainda um ministério, de certa forma, estéril. Vidas não estavam sendo avivadas e alcançadas de uma forma que seja relevante. Por mais que ele tinha feito muitas obras e ele era muito preocupado com a questão de obras, talvez faltava a fé, que ia ali trazer o embasamento da convicção do que ele está fazendo, para quem ele está fazendo. E isso é colocado em xeque também na viagem de retorno, que é bem interessante. Nessa viagem de retorno da Virgínia, ele passa por uma experiência talvez um pouco traumática e ao mesmo tempo que fez com que ele refletisse mais. Acontece que no navio em que ele estava, na embarcação em que ele estava, eles passam por uma forte tempestade
E no desespero dele, sem saber o que queria acontecer, no desespero dele por não ter a convicção sobre a salvação, no desespero dele mediante ao caos, ele se depara com outro grupo de cristãos, os morávios, que passavam pela mesma situação, mas que cantavam louvores e que estavam alegres, que tinham a convicção e a esperança em Deus, o Redentor. E isso... E isso colocou alguns pensamentos de John Wesley em xeque, a questão de, por que eu não sinto essa paz, por que eu não sinto essa confiança, o que tem faltado em mim? E ao retornar, né, da viagem, ele começa a compreender que, de certa forma, o problema de tudo isso era ele mesmo. E nessa caminhada ele até acaba se aproximando dos irmãos morávios e esse relacionamento vai confrontando muito dos seus conceitos, muito do que ele compreendia sobre a sua caminhada cristã. E aí a gente tem até o registro, né, do relato, da participação dos nossos professores, que falam sobre o registro do diário dele, que ele vai até aquela sociedade que era algo que ele não queria, foi de forma involuntária, mas que naquele lugar Deus, ele estranhamente esquentou, queimou, ardeu naquele coração. E após essa experiência que ele tem com o coração aquecido, que ele tem com essa afirmação do porquê fazer as coisas, da convicção da salvação e da certeza de que Deus é a nossa esperança, a sua vida como um pregador, ela muda por completo. John Wesley já não é mais aquele cara, talvez com medos ou com dúvidas, mas sim, é alguém seguro em Deus e disposto a viver a sua vida integralmente para Deus. A gente tem até uma frase bem legal dele aí, que é: todo metodista, ele precisa estar disposto para morrer e para pregar, ou para pregar. Então aí já vai o que a gente consegue compreender do que foi a caminhada dele. A morte era simplesmente um privilégio de estar próximo a Deus, e a pregação era a continuidade da missão enquanto ainda se há vida. Após essa experiência, muitas coisas elas mudam, porque o discurso, a pregação, de certa forma, de John Wesley, ela passa a ser modificada, já não era algo mais tão sistêmico ou mecânico ou até mesmo humano. Era algo completamente apaixonante de quem estava ligado com o Espírito Santo de Deus. E acaba que as igrejas anglicanas as quais ele pregava anteriormente já não conseguiam compreender a própria mensagem que ele ministrava, pois ele falava sobre arrependimento, sobre salvação, sobre responsabilidade social, e esse não eram os discursos que naquele tempo agradavam os ouvintes, e ele acabou perdendo o espaço ao ponto de ser proibido de pregar naquelas igrejas. E vale a pena a gente entender qual é o contexto social em que a Inglaterra ela estava naquele tempo. A gente está falando sobre a reforma industrial, sobre a Revolução Industrial. Então quando eu falo sobre a Revolução Industrial, eu estou falando sobre um grande número de desempregados, eu falo também sobre um grande número de trabalhadores que trabalhavam muitas horas, 16 ou 20 horas por dia, e eram mal remunerados, pessoas que nas suas crises, mediante essas dificuldades, estavam aprofundadas no alcoolismo. Essas pessoas aprofundadas no alcoolismo, elas tinham dificuldades familiares por causa da questão de convivência, a própria questão de brigas familiares por causa da escassez do dinheiro, de qualidade de vida. E a Inglaterra vivia, né, nesse processo de revolução,
um caos social e um caos moral. E para completar, um homem que estava tendo uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus, ele estava sendo proibido de ministrar a palavra nas igrejas. E aí entra na história George Whitefield, a quem ele conhece no Clube Santo, a quem já ministrava ao ar livre e quem motiva ele e inspira ele também a estar ministrando ao ar livre. E aí a gente começa a compreender, tem até uma frase muito interessante dele, que ele diz que o mundo é a minha paróquia. Ou seja, quando ele usa essa frase, ele acaba de ser proibido de ministrar em mais um local, mas ele não para mediante esse desafio, essa limitação. Ele compreende que o campo de atuação do crente, o campo de atuação da missão é em todo lugar que ele está. O mundo é minha paróquia. Não existe limitações, não existe um local específico para se falar de Deus. Em todos os momentos precisamos exalar, precisamos testemunhar que Cristo, ele é a salvação e a nossa esperança. E muitas das vezes não se faz necessário nem abrir a boca. A nossa atitude, o nosso caráter, ele falará por si só. Falar sobre atitude e sobre caráter, a gente tem mais aí alguns pontos relacionados a essa experiência genuína com o Espírito Santo de Deus. A gente acaba vendo aí alguns pontos significativos no próprio governo inglês, que a gente tem aí ênfases de John Wesley em relação à reforma prisionária, né, a carcerária, se eu não me engano, não sei se é carcerária, a própria reforma relacionada à educação. Ele pega ali aqueles que estão à margem, os que estão sem voz, e ele traz auxílio para aqueles. A gente tem até aí o início desse momento que é tão bacana, né? Que é a escola dominical. A escola dominical no intuito de pegar aquelas crianças que estavam abandonadas, que estavam ali, que não tinham espaço na igreja, que ficavam perambulando pelas ruas, suscetíveis a entrar por uma criminalidade do tempo, correlacionado às dificuldades que estavam passando. E você vê a preocupação de John Wesley em trazer para aquelas crianças um tempo de qualidade, um tempo de ensino. E aí é até interessante que a gente fala na escola dominical, e a gente tem outras frentes cristãs que usam o termo escola bíblica dominical. Por que nós temos o termo de escola dominical? Porque quando a escola dominical ela inicia, embora ela subjetivamente ela instruía sobre a palavra de Deus, mas era entendido também que o ensino secular para aquelas crianças que estavam à margem e não tinham acesso, precisava também ser ministrado. Então álgebra, né, português e outras disciplinas seculares eram ministradas junto com também conceitos bíblicos para aquelas crianças. Então a gente vê esse avivamento social através dessa experiência genuína de John Wesley. A própria pressão em relação à abolição da escravatura, a gente tem aí uma forte frente metodista responsável também por isso. Então a gente entende que o coração aquecido nesse contexto, a gente não fala somente de uma questão espiritual, mas sim de algo que é espiritual, mas que se reflete em todas as esferas da sociedade. Um coração aquecido é um coração solidário, é um coração que permite ser administrado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é muito legal. Traz essa reflexão sobre essa data interessante que a gente vive. E aí uma ênfase bem legal. Não é John Wesley a figura principal da história. A gente conta a história dele, mas o principal personagem da história não é ele. É sim o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que preenche e modifica aquela vida. E isso é um ponto essencial na nossa caminhada. O quadrilátero wesleyano ele fala sobre a tradição e ele fala também um ênfase forte sobre a experiência. É necessário viver, ter experiências novas com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o termômetro da nossa caminhada. Isso é quem delimita para onde precisamos ir. A experiência com Deus é essencial na caminhada cristã. Beleza? A gente vai avançar em outros pontos. Eu vou ter o auxílio de outros professores. Espero que você tenha gostado e compreendido até aqui. Continue aí. Agora a gente vai ter um paralelo bíblico sobre personagens bíblicos ali que tiveram também uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus e tiveram sua vida modificada por completo. Então, experiência do coração aquecido de John Wesley. E o que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram uma mudança de trajetória, de rota, a partir do momento em que tiveram
uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, assim como John Wesley teve no dia 24 de maio de 1738 na rua Aldersgate. E eu logo me recordo aqui, Pedro, ele era um homem, um discípulo de Jesus, mas em um determinado momento ele nega a Cristo, aquele a quem ele tinha como mestre, como exemplo. Mas no momento em que mais Cristo necessitou dele, Jesus precisava dele, ele negou a Cristo. Mas adiantando a história, Jesus é crucificado e é colocado no sepulcro, e ele já havia dito que ele iria ressuscitar. E ao terceiro dia, ele ressuscita, e algumas mulheres vão até o sepulcro. Isso está lá em Marcos 16, nos evangelhos em si, né, fala sobre essa história. Mas especificamente em Marcos 16, 7, quando as mulheres, ao entrar no sepulcro, elas percebem que Jesus não estava mais lá, o anjo fala assim: aquele a quem vocês procuram já ressuscitou. E ele manda dizer: vai, reúne os discípulos e também a Pedro. O anjo, claro que ali usado por Deus, por Cristo, cita Pedro porque sabia que Pedro precisava ter uma mudança de trajetória. E quando Jesus se encontra com os discípulos naquela pesca maravilhosa ali, acontece aquela uma pesca maravilhosa, mais de os 153 grandes peixes, isso está lá em João 21. E no versículo 15, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fica com o coração um pouco pesado e pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes. E a partir daquele momento, todos nós conhecemos a história. Pedro, ele parece uma outra pessoa. E através da vida de Pedro, muitos são alcançados pelo Evangelho de Cristo. Mas foi necessário esse momento dele com Jesus. Um outro momento muito forte encontra-se em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, Pentecostes. Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, porque do alto vai ser descido, vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo, pelo fogo. E diz lá em Atos 2 que eles estavam reunidos e desceu sobre eles como nuvem, como línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas. E diz que naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram. Mais de 3.000 pessoas. E a partir desse momento surge ali então a igreja primitiva. E também Atos, você pode ver Atos 2, 3, no decorrer de todo o livro de Atos, a história daquelas pessoas foram impactadas a tal ponto que a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eles tinham tudo em comum. O que não tinha nada, ele pegava com quem tinha bastante, porque ele iria dividir. Em tudo eles eram comum. A partir do momento em que eles têm um encontro com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. E minha última passagem é Paulo, também em Atos. Ainda Saulo, né? A caminho de Damasco, ele tem um encontro literalmente com Cristo, o ressurreto. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Era perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Mas a partir do momento em que Saulo tem um encontro genuíno com Cristo, começa a mudar sua vida. Então, a partir daquele momento, se transforma no maior evangelista de todos os tempos, o maior evangelista da Bíblia, o que mais escreveu cartas, o que deixa para a gente até hoje um legado inestimável. A partir do momento em que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve o seu coração transformado. E aí? Você já teve o seu encontro com Cristo? Deus te abençoe. E aí, viram que legal essa questão dos personagens bíblicos também que tiveram experiências genuínas com Deus? Isso é essencial na nossa caminhada. A gente está prestes a concluir, mas não vamos concluir. A gente tem um ponto ainda bem interessante, que é o entendimento
da relevância do coração aquecido para os nossos dias de hoje. Dá um confere aí no que a professora Eliane ela tem para poder passar para nós. Falando sobre relevância, qual a relevância de um coração aquecido nos dias de hoje? Nós temos nosso grande mentor da nossa igreja metodista, John Wesley, e ele era um cara à frente do seu tempo, conhecido como tição tirado do fogo. E naquela experiência do coração aquecido, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido, foi quando ele recebeu do Espírito Santo. E nós experimentamos disso em nossa jornada cristã. Nosso coração aquecido, nosso coração transformado pelo poder do Espírito. E o que é ter um coração aquecido no dia de hoje? Nós aprendemos, nós observamos através da vida de John Wesley que as atitudes deles demonstravam esse coração aquecido. Que ele, junto com outros irmãos, com os irmãos que caminhavam com ele lado a lado, estavam preocupados não só com o desenvolvimento dentro da esfera igreja, mas ele estava de olho nas coisas que estavam acontecendo em volta. E nos dias de hoje, nós também, como cristãos, continuamos tendo essa mesma missão de observar as necessidades locais, de estender a nossa mão para benefício dessas pessoas que são sem voz, pessoas pobres, pessoas envolvidas em situações de violência, pessoas que estão vivendo abaixo daquilo que o Senhor, nosso Deus, prometeu para filhos, né? Quando a gente apresenta esse evangelho, quando nós temos um coração aquecido de verdade, nós não nos importamos só com a nossa vida, mas nós começamos a perceber a vida dos outros e ver aonde que nós podemos colaborar como cristãos, como cristãs. Onde nós podemos, de fato, levar à luz um alimento, uma roupa, um estudo, uma colaboração educacional, onde que nós podemos influenciar como reino de Deus. Então eu acredito que a igreja relevante, ela está envolvida nas obras sociais, a igreja relevante está envolvida em missões urbanas, a igreja relevante está envolvida com a mãe solteira, com a viúva, com os órfãos, com as crianças carentes, com as pessoas enfermas, com os necessitados de uma forma geral, transformando a sociedade. Naquela época em que John Wesley estava muito voltado às famílias e àqueles homens e pessoas que estavam se entregando ao alcoolismo, naquela era de crise industrial, e ele foi uma luz de Deus para aquele povo. Ele conseguiu tirar aquelas pessoas do vício e trazer para Jesus, e transformando assim a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Uma ação nossa dentro da nossa comunidade, ela transborda no bairro, na cidade, no estado, no Brasil inteiro. Sabemos que nós somos uma nação. Através da nossa pregação, através do Evangelho de Jesus, quando a gente sai da igreja e começa a pregar para pessoas fora da igreja, nós estamos alcançando uma pessoa que tem uma família, que tem um povo ligado a ela. Então, a relevância do coração aquecido é gigantesca quando nós tiramos o nosso olhar do que é micro e propagamos isso de uma forma macro. O Evangelho de Jesus, ele é transcendental. O Espírito Santo de Deus é poderoso. A chama do coração aquecido está aí para ser espalhada. Eu profetizo sobre a vida dos meus alunos, profetizo sobre a vida de cada jovem, de toda a nossa igreja, das mulheres, especialmente, coisas que eu amo demais essas mulheres. Eu quero profetizar sobre os homens que sejam corajosos, sobre as mulheres que sejam influenciadoras e sejam amáveis. Aos jovens, vão porque vocês têm força. Tenham o coração aquecido por Deus e espalhe esse fogo em nome de Jesus. Vou fazer até uma paráfrase aqui em uma das frases de John Wesley, bem interessante,
que diz que uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, pode participar da Santa Ceia do Senhor, pode orar em particular o máximo que puder, assistir todos os cultos online, a escola dominical online, pode viver em êxtase no momento de adoração dentro da igreja, pode ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas se faz necessário nascer de novo. E a experiência de John Wesley é simplesmente isso. A conversão genuína é um novo nascimento, onde a gente compreende que é Cristo que precisa habitar em nossos corações, que as nossas vontades, os nossos desejos, eles precisam diminuir ao ponto de não existirem mais, para que o Senhor cumpra sobre as nossas vidas a vontade e o querer dele. E isso é essencial e fundamental. Beleza? Tamo junto, a gente está finalizando mais uma aula aqui. Após o nosso fechamento, tu já vai dar uma olhada ali no linkzinho do placar da gincana, e aí eu te falo, cara, motiva ali. Se você tá com pouco ponto, se a tua equipe tá perdendo, é tua, cara, motiva a galera, seja um missionário aí, ó, aqueça teu coração, chama o irmãozinho pra poder participar. Às vezes aquele nem tem grupo de gincana, que nem tem ido ou participado desse momento virtual de escola dominical, cara, chama ele para poder participar, divulgue esse conteúdo, seja um abençoador, seja alguém de relevância no meio em que você está inserido. Se permita ser administrado pelo Senhor Jesus Cristo, beleza? E logo após também você vai dar uma olhada ali nos nossos linkzinhos de redes sociais para você participar. Não somente hoje, que a gente tem uma programação especial sobre o coração aquecido, mas em todos os outros dias, que você tá junto, pertinho da gente, beleza? Te amamos muito, dê ali o seu retorno, o seu feedback também lá na partezinha de feedback, nos ajude. Essa aula foi até um pouco complicada, difícil de se gravar, e eu te peço, por favor, esteja nos abençoando também com a sua oração. Nós contamos com você e estamos aqui para poder te servir, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos, beijo, abraço, fui!